O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E eu tenho aqui um ator maravilhoso que vai bater um papo com a gente. Olha que presente, pessoal! Um ator completo de teatro, televisão e cinema, dividindo as suas histórias com a gente. E vai contar pra gente sobre esse espaço maravilhoso que ele tem chamado a Casa Azul. Vamos lá? Com vocês, o querido Anselmo Vasconcelos. Bem-vindo. Bem-vindo a vocês, a Casa Azul. Que prazer tê-lo aqui com a gente no programa Experiências. Você que tem tantas experiências e tantas histórias para dividir com a gente. Me fala um pouquinho dessa casa maravilhosa, a Casa Azul. Então, eu acho que tem a ver com o seu programa, porque quando você fala com o seu programa, experiências, a Casa Azul é isso, são experiências. Que experiências? Há uma ideologia à qual eu sou absolutamente pertencente desde o início dos anos 70, quando eu descobri o movimento hippie, o movimento Flower Power, a contracultura, que é a capacidade que nós temos de nos socializarmos de uma maneira livre, harmônica, afetiva, com conversas não violentas, com alto amor, né? Então, eu já fiz isso 3 vezes na minha vida. Nos anos 70, aqui em Santa Teresa, mas em outro lugar, eu tinha a Companhia da Solidão. Olha! Eu estava iniciando a minha carreira e eu sentia muito que a carreira do ator está ligada a como todos os indivíduos, como todos os seres humanos estão ligados pelo seu nascimento. Nós nascemos e esperamos receber um amor incondicional, mas não recebemos. Nós todos carregamos essa tristeza. Os nossos pais não nos acolheram como nós queríamos ser acolhidos, como nós viemos aqui para ser acolhidos. Então, essa carência, essa solidão, essa grande dor que nós sentimos no viver, porque viver não é fácil, né? Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser sentida. Então, eu criei a Companhia da Solidão, onde uma geração despontou lá, pessoas incríveis apareceram lá, frequentaram lá, e que hoje são pessoas incríveis, bem-sucedidas e atuantes dentro do mercado, e algumas até em grandes destaques, assim. Eu não vou citar nome para não ficar assim uma coisa Mas citar um, propagandista, aí não cita outro, né? Não, pode ficar chato. Que teve lá. Depois, nos anos 80, não, nos anos 90, eu fui convidado para dirigir um espetáculo e fomos ensaiar na casa da família Barcelos, no Maitá. E tinha um grande galpão, tipo uma garagem, sabe? A gente ensaiou ali, eu fui olhando aquilo e disse aqui, gente, por que a gente não estreia aqui? Por que a gente não transforma esse espaço num espaço multimídia, que aqui a gente faz um teatro, né? Aqui a gente faz cursos, já com a ideia da Companhia Solidão sendo revitalizada, aí fizemos a casa de ensaio. Olha que legal. Que era a casa da Regina Barcelos, que adorava essa ideia. Aí tinha tudo, tinha um barzinho, tinha um teatro, tinha sala de cursos, tinha jardins, tinha arquiteturas, enfim, nós tocamos isso. Daí a minha vida tomou outro rumo, eu tive 3 filhos maravilhosos, assim, experiências muito importantes da minha vida, tal, uma companheira que me levou para lugares incríveis. E eu fiquei um pouco afastado dessa ideia, eu fui morar com ela, né? E depois que os filhos todos ficaram já adultos e cada um seguindo o seu rumo na vida,
eu comecei a sentir vontade, primeiro de liberá-la, né? E me liberar também, né? De encontrar novos caminhos, novas possibilidades, sem perder a ternura, jamais, né? Então eu passo alguns dias da semana na casa deles, da minha família, né? E passo de quinta a domingo aqui na Casa Azul. Olha, que é um lugar que eu encontrei todo destruído, entendeu? Eu estava andando aqui por essa rua Arão Reis, é uma rua muito famosa aqui em Santa Teresa. Ela começa com o Castelinho Valentim, né, na sua cabeceira, né? E ela vem descendo, e cada casarão incrível, que são pessoas que migraram da Segunda Guerra Mundial, buscando um recomeço, buscando uma nova vida. E aí construíram casas que são casas de um outro tempo, como é a Casa Azul, é um sobrado português, entendeu? Com janelas altas, com circulação de ar, com uma estratégia logística extraordinária, porque aqui nós temos a Baía de Guanabara, a nossa esquerda aqui tem a Baía de Guanabara. Aqui a gente tem a cordilheira da Serra do Mar, onde vai lá para o Cristo Redentor, entendeu? Que é as Paineiras, que é um lugar elevado. Aqui é muito elevado, nós estamos bem acima do nível do mar. Sim. E do lado de cá, a gente tem a zona da metrópole, que é o Rio de Janeiro, a cidade, né? A coisa mais antiga do Rio de Janeiro, né? E você encontrou essa casa? Eu não comprei nada. Não comprou? Não comprei. Eu aluguei a casa. Você alugou a casa, mas transformou num espaço maravilhoso. Mas porque eu conversei com a proprietária, que é uma cineasta, Letícia Carneiro, e que herdou umas casas aqui, a casa do lado, os dois lados são dela. E ela teve a sensibilidade de perceber que ela estava saindo de uma ocupação, vamos dizer assim, que não tinha carinho nenhum pela casa, tá? Era só uma ocupação, várias pessoas. Nossa. Né? E veio um artista, né? Veio uma pessoa que, então, onde era uma coisa abandonada, destruída, mal conservada, a primeira coisa que eu fiz foi um lago, que você vai mostrar para eles. Nós vamos mostrar. Porque eu queria o elemento água na frente da casa, porque a água é o útero, a água, nós viemos da água, nós somos da água, 70% do nosso corpo é água. E tem aqui um ambiente de luz, a gente entra aqui e sente a luz. Tem luz aqui dentro. Isso. Tem uma luz natural, uma energia que flui. E várias coisas acontecem nessa Exatamente. casa. Né? Então, o que as pessoas fazem aqui, Anselmo? Experiências. Experiências. Aqui eu transformei a sala, que é aquela famosa sala de jantar e sala de estar, que antigamente tinha isso, né, dividido por um umbral. E quando eu olhei, eu falei, isso é um teatro. Olha! Isso é um teatro. E aí a gente faz espetáculos aqui e também usa o espaço para experimentações, caracterizações, cursos, né? Eu faço a minha oficina livre, que eu faço há mais de 40 anos, que é um treinamento para atores e não atores. Que maravilha! Né? E também a gente faz apresentações aqui, né, mais intimistas. Agora você está com a peça Cartomante aqui em cartaz, Isso. né? Todo domingo a Patrícia Pinho faz uma experiência teatral chamada A Cartomante, com supervisão geral do grande, do genial Amir Haddad. Meu Deus! Um mestre. Então todo domingo ela ocupa a casa toda. Ai, que maravilha! Ela começa lá fora, temos um prólogo com a Nina de Pádua. Nina, querida! A Nina assistiu a Cartomante e ficou muito mexida pelo trabalho, pela experiência. E aí ela falou assim, eu queria fazer um prólogo. E aí eu falei, o que é o prólogo? Ela falou assim, são transgressões sutis. Eu falei, Nina, transgressões sutis, assim, eu acho que entrega muito, né, o que você vai fazer, entendeu? Né? Por que não a gente esperar mais um pouco para esse título chegar? Então,
Quando ela falou transgressões sutis, aquilo ficou na minha cabeça, onde é que eu vou fazer a cama? Aí eu botei um banco em cima da mesa e falei, senta em cima da mesa. Que aí já é a transgressão. A mesa não é um lugar para você sentar em cima. Mas eu lembrei a ela do filme Hair, né? Que é sobre o movimento hippie, né? E que tem uma cena onde o protagonista, um dos protagonistas, dança na mesa dos burgueses, né? Em cima da mesa dos burgueses, cantando uma música linda, revolucionando tudo, né? Uma transgressão maravilhosa. Que a ideia mesa linda. sagrada, a mesa não sei o que e tal. Então, isso acontece aqui. E uma coisa, quando você cria um movimento, né? Quando você sente, né? E eu procurei sentir, antes de fazer qualquer coisa, eu procurei sentir o meu corpo aqui na Casa Azul. Então, eu fiquei muito tempo sozinho aqui, quase um ano. Olha, sozinho. você... Não tinha nada, eu não queria que tivesse nada, a não sei, umas reuniões, uns amigos me visitando, tal, um almoço, tal, mas não tinha uma programação, não tinha é uma casa de arte e terapia, então tem isso, tem aquilo outro, não. Eu ficava sozinho aqui, sentindo, sabe? Me sentindo. O que eu sinto aqui? O que eu quero? O que há dentro de mim que pode ser manifestado aqui dentro dessa casa, compartilhado? E aí, a gente estava saindo da pandemia, né? Sim. Esse momento então, foi de muita criação, né? Muita criação. Então, eu comecei a estudar um psicanalista extraordinário chamado Dr. Phil Stutz. Tem, inclusive, um filme dele na Netflix chamado O Método Stutz, em que ele dá ferramentas a você para você entender o que está acontecendo contigo e resolver. Olha. Resolver. Ele, como psicanalista, ele se sentiu muito frustrado porque ele não curava os pacientes dele. E aí ele ficou revoltado com isso. Ele falou, não, tem que te dar alguma coisa para você mudar a sua vida. Entendeu? Algum instrumento. E ele começou a fazer isso e eu comecei a estudar isso, comecei a compartilhar isso. E aí eu fui fazer barra de assas, que é também uma forma de relaxamento, de neurotransformação. E agora eu estou fazendo uma roda de cura com a Zoe Dorei, que mora em Portugal e faz online. Então, todas essas coisas vão me abastecendo, vão fazendo com que eu irradie, né, a energia da Casa Azul e as coisas vêm, então. Que maravilha. Entendeu? E você oferece a barra da Access aqui na Casa Azul, aqui na Casa né? Azul. Olha. A gente, então, por exemplo, na quinta-feira, a cantora do espetáculo da Patrícia, a Ivone Gomes, falou assim, meus amigos, meus irmãos amazonenses estão indo embora do Rio de Janeiro e eu queria que eles cantassem aqui, eu queria que eles fizessem um show. Então fizemos um show na quinta-feira, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Lotou a casa, né? E a gente fez em meia hora. Olha, em meia bota a luz hora. aqui, bota não sei o que aqui. Aí eu peguei aquele chapéu, falei, não, você tem que usar um chapéu para dar as fotografias, o registro ficar com cara de espetáculo. E aí eu fui na Buenos Aires, comprei umas lâmpadas que fazem uns movimentos coloridos. Que gostoso! E aí na internet eu achei umas cadeiras de cinema poeira, lembra? Nossa. Depois você vai mostrar para o público. Vamos assim. mostrar. Lembra daquelas cadeiras de madeira de cinema antigo? Nossa. Eu consegui. Ai, e aí eu botei maravilha. aquilo aqui no lugar que vocês vão conhecer, que é o quintal, né? E a gente foi começando a fazer um movimento. Aí a Daniele Carvalho, que foi a minha facilitadora do Barra de Assas, falou, Anselmo, eu estou impressionado com as suas ideias, com o que você faz, com a simplicidade com o que você faz, com a política humanitária que você faz, porque a regra da casa não tem regra nenhuma. Você está entendendo? E conta para o nosso público o que você me contou quando eu cheguei, que eu achei muito interessante. Geralmente os teatros cobram um ingresso. Você chega, paga aquele valor fixo e entra.
Aqui na Casa Azul não é assim. Aqui a contribuição é voluntária e rola de tudo, desde uma quantia pequena até uma quantia alta. Conta para eles, querido. Então, eu tive uma experiência de conhecer na Europa o grande teatro de Bertolt Brecht. Exatamente. E diante daquele palácio das artes magnífico, de uma cultura magnífica, eu me surpreendi com duas coisas da Europa. Uma primeira foi essa de estar num teatro deslumbrante e não tem bilheteria. Mas onde é que eu compro o ingresso? Onde é que eu pago? Não. O teatro é mantido porque a população daquele distrito, daquele município, daquela região contribui. Né? Regularmente. Né? Regularmente. Alguns parece que até descontado dos seus próprios salários, entendeu? Mas todo mundo tem o prazer de contribuir porque mantém uma companhia de atores profissionais fazendo um repertório de agosto a novembro. Que maravilha, né? Lotado. Se você não está nessa onda, não tem lugar. Eles montam Nelson Rodrigues, eles já brigaram Bertolt Brecht. Enfim, uma coisa extraordinária. Né? Uma organização, um respeito, um amor pela arte extraordinário. Mundo, né? E depois eu tive uma outra grata surpresa, que foi fazer uma terapia. Eu, precisando fazer uma terapia, procurei uma terapeuta lacaniana, porque eu tinha lido sobre Lacan, estava muito interessado em fazer uma terapia lacaniana, e aí ela me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu preciso curar algumas coisas dentro de mim, eu estou passando por uma separação que me machucou muito, eu não estou conseguindo segurar a onda e tal. E ela falou, então tá, então a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Você quer vir quantas vezes por semana? Eu falei, olha, inicialmente eu acho que 2, porque eu estou precisando muito mesmo e tal. Ok, então tá combinado. Aí ela olhou na agenda dela, olha, eu tenho terça e quinta, serve para você? Eu falei, serve, tá ótimo. Que horário? Para amanhã, de manhã para mim é melhor. Não, eu não atendo de manhã, só atendo a partir de 1. Então tá, vem aí, marcamos uma hora e tal, aí na hora de ir embora, assim, mas o mais importante, quanto custa a sua terapia? Aí ela olhou para mim, sem titubear, e disse assim, quanto você vai me pagar? Olha... Me explica um pouquinho melhor isso. É estranho, né? A gente fica sem ação. Como assim? Você é que tem que dizer qual o valor que isso tem para você. Então, quando você souber o valor que isso tem para você na sua vida, você vai me remunerar. Gente, é porque assim, a gente está tão acostumado com o usual, que quando você vê uma coisa que não é usual, é muito estranho, a gente fica sem reação. Né? Não, eu vou completar o que você está dizendo, porque nós vivemos numa cultura de dominação. Também. Nós somos dominados pelo capital. Dominados pela precificação, dominados pela mais-valia. Você enriquece o seu pagador e o seu pagador fica puto porque tem que te pagar 13º, férias e outras coisas mais. Então, ele fica, né? Correto. Então, isso é uma coisa terrível. Então, quando você está diante de uma proposta culturalmente relevante e antiga, porque isso não é nenhuma novidade. Pois é. Isso não é nenhuma novidade. Nos tempos passados, os nossos antepassados, coletores pacíficos que não construíam armas, eles eram nômades. Eles seguiam os rebanhos selvagens, eles viviam em paz com a natureza, trocando com a natureza. Trocando, tudo era O homem era amigo do lobo. Entendeu? O homem era amigo do lobo, então essa história do lobo mau é para justificar, entendeu, a matança dos lobos, para os lobos não comerem o rebanho, entendeu? Aí o lobo é mau, mas o lobo não é mau. Não, só come por necessidade, né? Exatamente, como todos os animais. Bichos, o leão, que é o maior predador da floresta,
Ele come só quando ele tem fome, ele respeita. Ele respeita. Ele respeita, ele chegou na cadeia, no topo da cadeia alimentar, mas o cérebro dele acompanhou essa evolução. Já o homem não. Não, o homem mata por ganância, não só por fome. O homem mata né? por prazer. Por prazer, Entendeu? Por tantos motivos, né? O homem... Incrível. Caramba! Então, tudo isso são os pensamentos recorrentes e as conversações que a Casa Azul promove, palestras, encontros. Agora, no dia 29 de abril, nós vamos ter o primeiro Zen Day, que é um dia inteiro de terapias. Um dia totalmente zen, gente. Um dia totalmente zen. Você vai fazer masoterapia, você vai fazer barra de asas, você vai fazer theta healing, você vai fazer argiloterapia, você vai fazer aromaterapia, chacroterapia, vai tomar um banho na cachoeira de cristais que a que gente delícia! tem aqui, vai Venham, assistir um espetáculo. Casa Azul. Vamos dar o endereço? Na rua Arão Reis 65. 65, no bairro de Santa Teresa, que é um bairro antiquíssimo. É o primeiro Anselmo? bairro do Rio de Janeiro, Do Rio de porque os Janeiro. portugueses, quando vieram para cá, eles buscaram um lugar estratégico, mais alto, para poder vigiar a Baía de Guanabara, né, que é o ponto de entrada naquela época, né? E você tem saída para todo quanto é lado. Então eles criaram aqui uma pequena Lisboa. Uma pequena Lisboa, é verdade. Lisboa, Com ruas de pedras. Nós estamos numa casa portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. Entendeu? E por que o nome é Casa Azul? Foi você Então, que teve essa ideia? Né, Gente, a gente está é o tomando um seguinte. chazinho maravilhoso aqui na casa do Anselmo Vasconcelos, com xícaras douradas que foram da avó dele. Da avó dele. Olha que da vovó. honra! Obrigada, querido. Então, não é nenhuma comparação, eu estou só no campo das ideias, né, da história. Né? O Van Gogh morou numa casa que ficou conhecida como Casa Amarela, onde ele chamou o Paul Gauguin para juntos iniciarem um movimento de artes plásticas. Aqui na Arão Reis tem a Casa Vermelha, que é um Goethe House, Verdade. entendeu? Que é uma casa também de movimentos políticos. Santa Teresa é muito política. Né? Santa Teresa nas eleições, assim, eu senti que a história ia mudar, porque Santa Teresa estava efervescente, né? Aqui na Pascoal Carlos Magno tem a Casa das Modernistas, que é rosa e azul. Olha. Você está entendendo, né? Então, a cor ela é muito significativa, né? Então, junto com a Letícia Carneiro, que é a proprietária da casa, a gente chegou ao azul. Por quê? Qual é a significância que tem? Porque nós somos criaturas celestes, né? Nós somos feitas da mesma matéria que são feitos os astros celestes. Seus ossos têm a mesma matéria das estrelas. Então, que resposta linda! Nós somos... Então, a casa ela já se conecta com o céu. Entendeu? Com o celeste. Ela já chama o celeste. Você tá entendendo? Que lindo! Né? E aí eu comecei a pensar nos elementos que formam os 5 elementos fundamentais da nossa vida, que é a água na entrada, né, junto com as plantas. Junto com as plantas, esse verde maravilhoso, já que a gente chega, né? Nós temos um queimador, que é uma peça que eu encontrei numa fazenda linda, que eu boto fogo, né? Então a gente senta ali e fica sentindo a energia, né, do fogo e recebendo, né, as bênçãos que aquelas chamas dançam para a gente, né? A gente tem uma criatura extraordinária, uma deusa que toma conta do quintal, já vocês vão conhecer, né? E que ela estava completamente abandonada, destruindo o telhado da casa, uma mangueira de 200 anos. Ai, que linda! E aí eu fiz um trabalho com ela, tal, e em torno dela eu construí um tablado. Olha! Um tablado com mesas para a gente fazer espetáculos de quintal. E aí eu comecei a sentir também que eu deveria compartilhar a casa de uma forma como existem várias casas que eu conheço, como, por exemplo, em Lisboa existe uma casa chamada Maus Hábitos. Olha! Maus Hábitos. O que se faz ali?
tem gastronomia e tem hospedagem e residência artística. Que eu falei, bacana. pô, é lindo isso, a residência artística. E aí eu encontrei um artista maravilhoso chamado Alain Breton, entendeu? Que é um artista plástico, é um visagista, é uma pessoa com uma habilidade incrível. Hoje, por exemplo, ele transformou esse lugar. Ele não estava assim. Isso aqui foi ele que fez hoje. Nossa, entendeu? essa casa tá linda. E eu não tinha dito tá para ele linda. que ia rolar uma entrevista. Eu não Não? disse, não. Então, essa coisa da conexão, de você perceber o outro, é que eu acho que forma a inteligência coletiva. Ah, com certeza. Sabe? Vou dar um exemplo aqui de uma das coisas mais bonitas que eu vi nos meus 70 anos. Eu sou louco por futebol. Eu aprendi mais com futebol do que com todos os livros sobre arte que eu li. Olha. Porque o futebol é um jogo coletivo. Um jogo coletivo. Sozinho você não joga, né? Então isso já diz muita coisa. É isso aí. Isso já diz muita É coisa. isso aí. E aí houve era uma vez, uma seleção da Holanda que não tinha posições fixas. Os jogadores trocavam de posições o tempo todo e ficou conhecido como carrossel holandês. Olha, gente. Quem gosta de futebol, Incrível. quem conhece futebol, não esquece esse deslumbrante momento de futebol que foi a seleção holandesa. Eu não sei o ano precisamente, como também a seleção brasileira de 58, 62, de 70, que era de 82 também, que era o jogo coletivo. O Brasil foi tricampeão com uma das cenas mais deslumbrantes que eu já vi na minha vida. Você está entendendo? O Pelé recebeu uma bola e ele, sem olhar, ele deu 2 passos, carregou a bola e deu um tapa na bola com o lado direito do pé. A bola desviou alguns metros, lentamente veio o Carlos Alberto Torres como se fosse um furacão e pum! Olha. E o Brasil enlouqueceu. Quer E dizer... foi no dia que o Chico Xavier morreu. Ah, sim, Chico Xavier. Chico Xavier sabia que ele morreria num dia de grande festa. Não, ele disse que ele ia morrer no dia em que o Brasil todo estivesse feliz. Feliz, exatamente. Até porque você trabalhou no filme de Chico Xavier. Por Sim. falar em Chico Xavier, você fez... Gente, ele fez mais de 50 filmes na carreira dele. São muitas novelas. Zorra Total, que você participou, Sítio do Pica-Pau Amarelo, novelas na Rede Record de televisão, na Rede Globo de televisão, teatro. Novelas, é um homem de teatro. Novelas bíblicas, que é uma coisa assim Novelas muito... bíblicas. Como Reis, uma né? uma experiência muito marcante você fazer uma novela bíblica, porque você está conectando a uma egrégora, né, que pertence a um arquétipo coletivo da humanidade. Né? Então, eu fiz, na primeira novela bíblica que eu fiz Ismael. Olha, não é qualquer papel. Ismael é o fundador dos muçulmanos. Até hoje tem os ismaelitas. Então, quando eu pintei no ar de Ismael, a quantidade de pessoas que vieram comentar comigo, falar comigo e falar sobre, me ensinar sobre o Ismael, incrível. Logo depois, então, eu fui ser o rei da Filístia, no episódio em que os filisteus dominavam o que hoje a gente chama de faixa de Gaza. Né? Sim. E os judeus, que eram donos de Canaã, lá em cima, tinham que passar por ali. E aí os filisteus, que eram muito bem armados, ricos e poderosos, castigavam os judeus, chegaram ao ponto de roubar a Arca da Aliança. Então é uma simbologia. Eu sou agnóstico, eu não tenho religião, mas eu tenho absoluta convicção de que existe uma conectividade do universo. Nós não somos separados, nós não somos... somos irmãos, desintegrados, né? Nós somos um. Ah, correto. Nós somos um. Então, não importa o nome que você dê ao que é, na verdade, o amor incondicional. Que lindo. A criação de tudo que é. Então, é isso que eu
saúdo aqui na Casa Azul, que eu conclamo. Por isso que tem essa energia linda, por isso. E temos contatos também muito com a área celestial. Ai, que gostoso. Então a gente chama os seres iluminados, a gente se conecta com os seres de outras dimensões. Que delícia. Né? Isso não é fantasia. Não. Né? A gente sente ao entrar aqui. Gente, por isso que eu quero convidar vocês para conhecer a Casa Azul. É um lugar de cultura, de arte, de também terapias, e é um lugar onde você vai sentir paz. Você está vendo na telinha agora o endereço da Casa Azul. Não deixam de participar. E agora temos uma peça aqui em cartaz, além das terapias que o Anselmo sempre tem para oferecer, e você vai sentir a paz nesse ambiente. Olha, quando eu entrei aqui, eu senti uma paz, o cachorrinho veio me cumprimentar, os passarinhos, os miquinhos, é uma coisa maravilhosa. Com esse ator maravilhoso, além de muita cultura, ele tem uma filosofia de vida maravilhosa. Eu quero te parabenizar. O objetivo aqui é a cura. O que é a cura? A cura é você voltar a ser quem você é autenticamente. Nós nascemos originais e morremos cópias, se não tomarmos cuidado. Muito obrigado por esse chá delicioso, pela sua companhia maravilhosa. Obrigada por dividir a Casa Azul com a gente. Quero te agradecer pela presença e agradecer o meu público e dizer para vocês, não deixem de assistir o programa Experiências, toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube de Malu Maciel e no YouTube de Absolute Rio, de Marisa Araújo. E também toda quinta-feira no canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro.